Bom, Eliane, ministro Flávio Dino do Supremo votou no início desta sexta pela manutenção de uma decisão que suspendeu as emendas impositivas apresentadas por deputados e senadores. Aí, no início da madrugada, o ministro André Mendonça votou acompanhando o relator. Pela manhã, já Edson Fachin, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes também votaram no mesmo sentido. Então, o placar já é de 5-0 pela manutenção da decisão de Dino. Por enquanto, passando um recado de unidade do Supremo. A gente traz aqui também, para compor o seu comentário, a fala de ontem do presidente Lula a uma rádio chamada Rádio T de Curitiba, que acusou o Legislativo de sequestrar o orçamento com as emendas. Não existe nenhuma amostra em nenhum país do mundo em que o Congresso Nacional tenha sequestrado parte do orçamento para ele em detrimento do Poder Executivo, que é quem tem a obrigação de governar. Eu acho que é plenamente possível estabelecer uma negociação com o Congresso Nacional e fazer com que haja um acordo que seja razoável. Eu não sou contra o deputado ter uma emenda. A verdade é o seguinte, é que é muito dinheiro em que não tem critério no orçamento planejado. Na medida que eu sou obrigado a tirar dinheiro de uma área para poder pagar uma emenda, começa a dificultar. O governo precisa governar. O governo não precisa só sobreviver, o governo precisa governar. Bom, Eliane, o que você pode nos dizer deste placar até agora? Bem, primeiro é que o presidente Lula, neste caso, está coberto de razão. Não existe em lugar nenhum do mundo algo parecido em que o legislativo, que é feito, obviamente, para legislar, né, sequestra o orçamento e fica dono do orçamento, né? E o governo que tem que governar fica refém do Congresso. Não existe isso. O Lula estava falando que o governo fica com 70 bilhões do orçamento e o Congresso com 55 bilhões. Né? Isso foi piorando assim muito gravemente ao longo dos anos, e no governo Bolsonaro, o Bolsonaro não gostava de negociar com o Congresso, não queria saber do Congresso e foi entregando os anéis, os dedos e o orçamento para o Congresso, e ele botou o Ciro Nogueira do PP na Casa Civil exatamente para fazer isso. O resultado é que o Congresso se apossou do orçamento e o governo não tem margem para dispor do orçamento e fazer os seus programas nos estados. Então, é preciso dar um freio de arrumação e foi exatamente isso que o ministro Flávio Dino começou a fazer. Primeiro, dando ali um sacolejo nas emendas PIX, que são emendas com dinheiro público, portanto, tem que ser transparentes e claras para o público que as paga. Né? Não dá para ter uma emenda que você não sabe quem mandou, para onde mandou, para o que mandou e depois saber se o dinheiro foi usado na obra ou foi para o bolso de alguém. Não dá, isso é absurdo. E agora o Flávio Dino foi além, porque mandou suspender todas as emendas impositivas, aquela que o Congresso decide e manda o governo fazer. O governo não tem alternativa senão fazer o que o Congresso mandou. Ou seja, afinal das contas, quem governa? O governo ou o Congresso? Então, existe o fato concreto e a opinião pública está careca de saber que precisa mudar isso. Então, isso ajuda uma decisão unânime do Supremo, que ainda não é unânime, mas até pode chegar a ser. Mas o outro fato, Carolina, é que você faz uma pergunta muito emblemática, que é o seguinte: o Supremo está unido para reforçar ali a decisão do Flávio Dino, porque sabe que é importante, sabe que o Congresso está em pé de guerra, então está reforçando a posição do Flávio Dino. E segundo, porque acontece tudo isso exatamente na semana em que saíram aqueles áudios do Alexandre de Moraes, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com poder de política, exigindo ali, pedindo dados e informações e relatórios da assessoria técnica do TSE para embasar o seu inquérito que ele preside no Supremo sobre fake news.
Então, assim como o Supremo se uniu para defender o Alexandre de Moraes, agora também está se unindo em torno da proposta do Flávio Dino, que não é uma proposta só do Flávio Dino. Na verdade, é uma proposta encampada pela sociedade brasileira. Vamos botar ordem nessa bagunça. Chama atenção aqui, que eu estava vendo o voto do ministro Barroso, que ele já meio que propõe uma conciliação, né, Eliane? Diz que tem que sentar na mesa e conversar institucionalmente. Ele já deu a deixa nesse voto dele também, né? Aliás, não só o Barroso está endossando o que está já na proposta, na liminar do Flávio Dino. O Flávio Dino deu até o dia 30 exatamente para isso, Heisen, para que o Legislativo e o Executivo sentem e cheguem a um formato, a um acordo em que o governo recupere seu poder sobre o orçamento e que o Legislativo mantenha o direito às emendas, mas sem virar dono do orçamento. Então, a própria liminar do Flávio Dino já tinha essa sugestão, essa orientação. Sentem e conversem. É isso. Placar segue em 5-0, vendo a atualização a gente traz para você aqui, mas vamos seguir com outros assuntos aqui com a Eliane. Agora, a situação na Venezuela, onde o placar é o grande lema, né? A oposição declarou vitória, mas Maduro diz que foi ele, né? E não comprova. E agora, ontem, nessa mesma entrevista à Rádio T lá de Curitiba, o presidente Lula demonstrou ter perdido a paciência, não reconheceu a vitória de Maduro, mas saiu com essa proposta aí de uma nova eleição, e o próprio Maduro já reagiu, e assim como a líder da oposição, Maria Corina Machado, a gente vai ouvir os dois na sequência aqui, contra essa ideia do Lula. Venezuela tiene una constitución, Venezuela tiene un cronograma electoral, Venezuela tiene instituciones, un poder electoral, un poder judicial. La última palabra la tienen los poderes públicos de Venezuela. Y nosotros, mientras tanto, dediquémonos a trabajar, a hacer cosas positivas por Venezuela. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados, que vamos una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta e as eleições já ocorreram. E aí, Eliane, agora como é que fica o Brasil? Lula conseguiu unidade, né? É pelo menos isso, né? Vejam bem, todo esse esforço da diplomacia brasileira e do presidente Lula desde o início é o seguinte: os outros países foram batendo a porta na cara do Maduro, batendo a porta na cara da Venezuela, e todo o esforço do Brasil foi manter a porta aberta, manter o diálogo tanto com o regime, com o Maduro, quanto com a oposição, né? E no primeiro momento parecia que isso estava funcionando, porque o Maduro inclusive pediu uma conversa com Lula, o Lula fez uma aliança com a Colômbia e o México para tentar saídas de negociação, mas o que a gente está vendo é que tudo isso está desmoronando. O México já saiu do trio, né? Ficaram só Brasil e Colômbia, primeiro. Segundo, o Lula e o governo brasileiro insistiram o tempo inteiro nas atas, que o próprio Lula e o próprio Itamaraty sabem que o Maduro não divulga as atas porque as atas comprovam a derrota dele. E ele não quer admitir, muito menos dar as provas da derrota dele. E agora o Maduro também já bate de frente com o Lula. E, ao mesmo tempo, a oposição, que estava elogiando a posição brasileira, também recua e agora bate também no Lula e na posição brasileira. Então, você teve a Maria Corina, que no primeiro momento publicou elogios e agradecimento ao Brasil, né? O candidato da oposição, que foi o Edmundo Gonzalez, também
por escrito, fez um agradecimento à oposição brasileira, mas agora a oposição também está brava com o Brasil por essa proposta de novas eleições. Inclusive, um grande líder oposicionista, que é o Diosdado Cabello, ou Cabello, né? Ele chamou de estupidez essa sugestão de novas eleições. Claro, porque isso é um prêmio ao Maduro. Então o Maduro perde a eleição, esconde as atas, diz que ganhou, está com o pé fincado lá no poder, e aí o Brasil diz, não valeu essa eleição que ele perdeu, vamos fazer outra. Ou seja, o Brasil fez tudo isso e o Lula perdeu, se desgastou muito aqui dentro do Brasil, internamente, para manter as portas abertas e o diálogo com o Maduro e com a oposição. E ele conseguiu o contrário, né? Agora a oposição e Maduro estão aí reclamando do Lula. E eu sempre pergunto lá no Itamaraty, no Planalto, vem cá, qual é a solução para isso? Na verdade, eles dizem, não, aumentar a pressão sobre Maduro, aumentar a pressão. Sim, para quê? Né? O Maduro não é racional, portanto, você não pode reagir ao Maduro racionalmente. A situação continua sem luz no fim do túnel, tanto tempo depois da eleição. Eliane Cantanhede conosco, conexão direto com Brasília, para falar sobre a disparada da Bolsa no Brasil, trazendo de alguma forma um certo alívio e como o presidente Lula está preparando a sucessão no Banco Central, lembrando que é um processo que precisa passar pelo Congresso, né? E os congressistas, especialmente os senadores, mas os deputados também, está todo mundo de olho um pouco em eleição nesse segundo semestre, né, Eliane? Pois é, Tava todo mundo já esperando, né? Isso é pedra cantada de que o Gabriel Galípolo foi para o Banco Central exatamente para esquentar a cadeira e virar presidente no lugar do Roberto Campos Neto. A novidade agora é que esse anúncio pode ser antecipado e ser agora já daqui a umas 2 semanas, já que o Roberto Campos Neto sai no final do ano. E é uma forma do Lula cá para nós, aqui baixinho em família, de o Lula também dar uma esvaziada no Roberto Campos Neto, porque todo mundo sabe, né, quem acompanha o poder, que rei morto, rei posto. E se você tem já o sucessor, ninguém mais... Quem vai dar o cafezinho quente primeiro? Quem que vai receber o cafezinho quente primeiro? Né? E quem vai receber todas as honras? O sucessor, não quem está no cargo de saída, né? Mas, sim, você tem um bom momento, por quê? Porque os juros nos Estados Unidos caíram. E isso é uma ótima notícia para o Brasil, pelo óbvio. Juros altos nos Estados Unidos, os investidores todos preferem investir lá, a maior economia do mundo, a maior potência, segurança, etc. Todo mundo prefere lá. Mas se os juros lá estão baixinhos, né, os investidores gostam desses juros altos brasileiros e ficam aqui e prestigiam a Bolsa aqui. Então a Bolsa está tendo um recorde, né? Ontem ultrapassou o recorde anterior em determinado momento, depois recuou um pouquinho, mas está lá em cima exatamente como um efeito da situação interna dos Estados Unidos, dos juros baixos nos Estados Unidos. A gente também aqui tem aumento de emprego, a inflação, apesar de preocupar, está ainda dentro da meta e já tem aí uma previsão até de um PIB um pouquinho mais camarada do que se imaginava, né? Então, isso tudo reduz a pressão sobre o Banco Central e o Copom para aumentarem os juros, né? Então, a expectativa volta a ser de manutenção da taxa, que é alta, que é a mais alta, uma das mais altas do mundo, mas é melhor essa taxa alta do que aumentar ainda mais. E o Galípolo foi se adequando às condições, foi muito estratégico, e ele que
num primeiro momento, era do grupo do Lula na direção do Banco Central. Depois ele fez uma articulação e o Banco Central passou, desde maio, a votar em unanimidade. E agora o Galípolo publicamente mandou um recado ao mercado dizendo o seguinte: se for necessário, sim, aumentaremos os juros. Ou seja, ele mostrando que não, ou tentando mostrar que não será um pau mandado do Lula. Mas cá para nós, o Galípolo tem canal direto com o Lula. Eles se falam, o Lula ouve o Galípolo para várias coisas, inclusive fora de questões de Banco Central e juros, e o Lula vai ter, portanto, uma pessoa muito próxima a ele na presidência do Banco Central. Acabou ou ainda não acabou, hein? Ainda vai até dezembro. Tende a acabar a beligerância do Lula com o Banco Central. Muito bem. E hoje, 16 de agosto, marca o início oficial da campanha eleitoral. Não é ainda aquela propaganda no rádio e na televisão, que começa só no dia 30, mas já pode pedir voto, distribuir santinho, enfim, dada a largada, Eliane. Dada a largada. Cá para nós, né, também, novamente aqui só entre nós, em família, bem baixinho, cá para nós, essa eleição municipal preocupa, né? A gente vê os debates de São Paulo com esse Pablo Marçal enlouquecido, atirando para tudo quanto é lado, agredindo, quando as pesquisas mostram que a sociedade, o eleitorado, quer propostas, quer melhorar a vida dele, quer melhorar as condições da cidade e quer, portanto, propostas e soluções. Não quer agressão e baixaria, né? Mas parece que os candidatos não entendem isso. E se um parte para a baixaria, ele vai puxando os outros em cadeia. Vai puxar um daqui, puxa outro, daqui, de repente os debates viram uma grande baixaria com todos batendo em todos. Mas começa oficialmente a campanha eleitoral e a partir de agora a gente vai ver que isto vai esquentar bastante e nós aqui na Rádio Dourado vamos focar um pouquinho mais. Até agora a gente anda um pouco distante, e aí é uma autocrítica que eu faço. Eu ando um pouco distante da questão da eleição municipal porque Brasília pega fogo um dia sim e o outro também. No judiciário, no legislativo, no executivo. Mas é hora da gente começar a olhar para a eleição municipal de São Paulo e também dos outros estados. Aliás, eu queria falar uma coisa importante de ontem, né? O resultado do IDEB, daí do desempenho dos alunos das escolas, mostra que as escolas notas 10 foram todas do Nordeste. Eu acho isso muito promissor, porque é uma forma de inclusão e de maior equilíbrio no país. Quando as regiões começam a se equilibrar, né, os estados também, e, portanto, as pessoas, os cidadãos e cidadãs também. A má notícia é que a educação básica em São Paulo e Rio, por exemplo, recuou. Em vez de melhorar, está piorando. Isso é ruim.